E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo em cima do mapa conceitual sobre soluções, não é? Então basicamente nós vamos estudar os conceitos básicos de caracterização das soluções químicas, as concentrações, tipos diferentes de concentrações, como podemos usar o conceito de solubilidade das substâncias dentro do grande conceito de soluções. E por último, vamos ver falar sobre misturas de soluções e até diluições de soluções, tá certo? Bom, então basicamente eu tenho que uma característica fundamental aqui de soluções químicas é que ela é necessariamente uma combinação, né, de duas ou mais substâncias, né, em um solvente específico. Bom, a intenção é que a combinação de todos gerem sempre um aspecto homogêneo, né? Um aspecto homogêneo. Então, aquela parte que dissolve, né, ou a grande parte da solução é formada pelo solvente, né, e outra parte pelo soluto, né, que pode ser um ou mais, tá certo? Então, basicamente as soluções elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas, por exemplo, ligas metálicas. Ligas metálicas são exemplos, né, de misturas sólidas. São vários sólidos unidos ou juntos, metais diferentes, e eles juntos compõem uma coisa só e você vê um único aspecto, né? Então, por exemplo, soluções líquidas são diversas, né? Temos remédios, nós temos inúmeros outros produtos que são misturas de diversas coisas, mas que você vê apenas um único aspecto. Então você tem uma solução, pelo menos um é solvente, né? Claro. Você pode ter também uma solução gasosa, né? Vários gases juntos formando uma mistura homogênea, o ar, por exemplo, tá? Você imagina que é só para replicar o ar. Você pode até ter também uma solução formada por sólidos e líquidos, né? Então, sei lá, qualquer sólido dissolvido, e nesse caso aqui o soro fisiológico, né? NaCl dissolvido em água, ou gases dissolvidos em líquidos, né? Podem gerar, né, um aspecto homogêneo. A água, por exemplo, no rio é um outro exemplo de soluções líquidas e gasosas. Se por acaso nós tivermos uma solução, nós temos obrigatoriamente uma relação entre o soluto e o solvente. Essa relação nós vamos sempre considerar como sendo concentração, tá certo? Então as concentrações podem ser de diversas formas. Aqui eu tenho alguns exemplos, como por exemplo a concentração comum, tá? Que tem uma fórmula específica. Você tem uma relação de massa e volume, e que na verdade essas fórmulas elas traduzem, né, o conceito básico do tipo de concentração que você está trabalhando. Bom, concentração comum vai expressar a massa pelo volume da solução, a molaridade, o número de mols pelo volume. As titulações, ou melhor, os títulos, né, relacionam as massas ou os volumes do soluto e solvente respectivamente, tá? E as partes por milhão e parte por bilhão, né, estabelecem a relação que pode ser em massa, pode ser em volume. O que importa é que a intenção é que sempre vamos relacionar uma parte por 1 milhão de partes, né, dessa solução, ou uma parte por 1 bilhão de partes dessa solução. Então eu tenho, digamos, 1 grama em 1 milhão de gramas de uma solução, então nós temos 1 ppm. Ou então 1 grama em 1 bilhão de partes de gramas, né? Então nós temos 1 ppb, tá? Então isso aqui é realmente perceptível em exercícios, na prática mesmo, tá? A relação você precisa entender, né, qual é o fundamento dessas concentrações. Bom, aqui eu trouxe também no mapa conceitual uma relação das variáveis. É importante por você saber, né, os símbolos e o que representam esses símbolos. Eu coloquei de propósito mesmo para poder já estar aqui no mapa conceitual. Uma coisa que é importante é que não podemos confundir, né, as concentrações com a densidade de uma solução. A densidade é uma propriedade, né, é uma propriedade de uma solução, relacionando a massa e o volume da solução, que não tem nada a ver com concentração. É uma propriedade, densidade é uma propriedade, e concentração é um quantitativo da relação soluto-solvente, tá certo? Então é só para lembrar, não confundir essa parte aí. É importante também saber que pode acontecer que
precisamos relacionar concentração comum com molaridade, e existe uma forma de relacionar esses conceitos de concentração, tá? Tem uma fórmula específica para isso, onde a concentração é igual à densidade vezes o título, é igual também a molaridade vezes a massa molar. Então, qualquer um dessas concentrações podem ser convertidas uma na outra, a partir disso daí. Bom, agora é muito importante também considerar a solubilidade dos solutos. Por quê? Porque se a solução ela é uma combinação homogênea, né, então nós temos, na verdade, uma preocupação com a solubilidade do soluto. Né? Eu poderia dizer, então, que um soluto é solúvel, né, na solução, no solvente, melhor dizendo, gerando uma solução homogênea, ele pode gerar, né, uma solução chamada saturada, tá? Insaturada ou supersaturada, tá certo? Bom, basicamente é o seguinte: o solvente ele suporta uma quantidade específica daquele soluto, ou melhor dizendo, o soluto se dissolve naquele solvente até um certo limite. Nós chamamos isso de coeficiente de solubilidade. Então, se por acaso o limite está abaixo, a quantidade está abaixo do limite de solubilidade, então dizemos que ela é insaturada. Se está no limite, saturada. E se a quantidade dissolvida for maior do que o previsto naquele limite, então é supersaturado. É possível isso? É. Podemos aquecer um solvente e dissolver mais do que é possível dissolver para aquela substância, né, a uma dada temperatura, e quando você resfria, né, lentamente, você pode ter uma concentração maior dissolvida do que indicada para aquela temperatura especificamente. Bom, e o que afeta? Né, o que afeta essa solubilidade? Basicamente afetam a temperatura e a pressão, certo? Então a temperatura ela afeta obrigatoriamente na solubilidade, eu até falei um exemplo agora da supersaturada, tá? E a pressão ela pode influenciar também, principalmente na dissolução de gases, né? Então nós temos aqui a lei de Henry, que se preocupou exatamente em prever a solubilidade S aqui, né, em função da pressão, e tem uma constante de Henry aqui chamada K, certo? Então é possível prever também essa solubilidade. Eu tenho um exemplo aqui da curva de solubilidade, né, de algumas substâncias, é só para que você perceba, né, que é possível desenhar o que nós falamos aqui, e a curva de solubilidade ela cresce, né, ao longo da temperatura, né, e perceba que a temperatura influencia mesmo, né, na solubilidade. Ao longo de um certo range de temperatura aqui, nós podemos ter um aumento de solubilidade ou até uma diminuição de solubilidade, certo? Então, bom, e se por acaso, né, nós tivermos uma solução e queremos então aumentar um pouquinho a quantidade de solvente naquela solução, então o que vai acontecer, na verdade, é uma diluição, né, quando adicionamos mais solvente nessa solução. Bom, é claro que, por exemplo, você tem um café e você coloca mais água, o café vai ficar mais fraco. É mais ou menos isso que eu quero dizer. A diluição é a redução da concentração. Então, nós podemos recalcular a nova concentração a partir de fórmulas que estabelecem situações 1 e 2, ou seja, inicial e final, antes da diluição e depois da diluição. Então, C e V, concentração e volume, antes e depois, 1 e 2, molaridade e título, tá certo? Ok. Nós podemos ainda pensar em misturas de solução. O que é isso? Bom, você pode ter reações químicas, né, durante uma mistura. Então é mais ou menos assim. Nós podemos combinar, digamos, café com chá. Então são duas soluções, por exemplo, que combinadas vão formar uma terceira coisa, uma terceira mistura, que também é uma solução, mas que na verdade não ocorreu nenhuma reação química, né? Então pode acontecer com e sem reação. Basicamente é isso que nós estamos pensando aqui. Bom, se acontecer sem reação, tem duas possibilidades. Ou você está juntando duas coisas iguais, né? Você está juntando duas coisas iguais com o mesmo soluto, isso daqui, tá? Então a concentração final, na verdade, é igual a combinação das duas coisas. Se é o mesmo soluto, você está juntando uma coisa com a mesma coisa, né? Então basicamente você está provocando uma combinação. A concentração final, na verdade, é a combinação da concentração do primeiro com o segundo. Se, por outro lado,
né, a coisa acontecer sem reação, mas os solutos forem diferentes, o que você está fazendo na verdade é que cada soluto terá sua concentração reduzida, né, pelo solvente da outra solução. Então, se não há reação química, cada soluto vai ser, na verdade, diluído, né, pelo solvente do outro. Então, a concentração vai ser recalculada baseado até numa diluição de cada um dos componentes, pensando no volume total agora da mistura, tá certo? Bom, agora pode acontecer também reações quando você provoca a mistura. Então, os solutos reagem entre si, obviamente é isso que acontece, tá? Então, é preciso ter atenção aos produtos, tá certo? Então, entender realmente o que reagiu e o que produziu. Pode-se observar o aumento da concentração de produtos na reação e pode-se observar também a redução da concentração dos reagentes na reação. Então, ao longo da reação, você pode observar as duas coisas, né? Você pode observar o que se produz e o que reagiu, ou melhor, o que reduziu, né? Então, isso aqui é muito usado para titulações, que é quando se aplica basicamente o conceito de misturas com reação. Então, na titulação nós temos, por exemplo, na titulação ácido-base, existem outras, né? Nós temos uma reação química que acontece pela combinação de duas soluções, uma é ácida, outra é básica, acontece uma neutralização por reação química e você consegue monitorar, por exemplo, esse processo todo e prever, digamos, né, o quanto tinha de um que reagiu com o outro e assim por diante, tá certo? Então é isso que acontece na titulação química. Ok? Então, basicamente é isso aí, tá? Tudo que nós já falamos está aqui no mapa conceitual. Espero que você tenha entendido. Se não, você volta, escuta mais uma vez, né? Pergunta e escreve um comentário. Tá ok? Tchau, tchau e até logo.